A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar aqui a palavra de Deus, palavra essa que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Eu vou fazer a leitura aqui do versículo 31 em diante. Versículo 31, Romanos capítulo 8, que diz assim: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa, qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o capítulo de número 8 de Romanos, Paulo ele inicia dizendo no versículo 1: Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Quem nos separará do amor de Deus? Tribulação, sofrimento. O interessante é que Paulo vai falar aqui de sofrimento, de dor, mas também ele vai falar de perseverança. Porque nós sabemos, ele vai dizer aqui no versículo número 28, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, a vida do cristão é uma caminhada de luta, de perseverança. Nós vamos encontrar vários obstáculos na nossa caminhada. Nós vamos sofrer influência de todos os lados para nos desviar dos caminhos do Senhor. Dores, enfermidades, desemprego, bombardeados por uma cultura demoníaca que afastam as pessoas cada vez mais da presença do Senhor, valores sendo jogados no lixo. Mas, infelizmente, quando nós olhamos para o nosso meio, para a nossa sociedade, nós percebemos que muitos estão sendo influenciados por isso. Não estão suportando passar por essas lutas, por essas dificuldades. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará? Quem tentará acusação contra quem? Quem atentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, intercede por nós, diz o apóstolo Paulo.
Então nada, meu irmão, minha irmã, pode nos separar desse amor de Deus. Nada. O versículo 18, Paulo vai dizer, porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Tempo presente, sofrimento. Eu vejo uma teologia sendo pregada por aí, teologia da prosperidade, né? Teologia motivacional. Mas será que isso é a vida do cristão? Será que a vida do cristão se resume só em vitória, vitória e vitória? Outra pergunta, será que eu e você, será que nós estamos preparados para passar pelos sofrimentos da vida? Será? Como o apóstolo Paulo, eu tanto sei estar contente na abundância como na escassez, sofrendo, sendo perseguido, cristãos sendo mortos, famílias sendo mortas. Nós voltamos lá para o primeiro século, onde cristãos foram massacrados. E em vários séculos aconteceu isso. Cristãos sendo massacrados simplesmente por sua fé. Além de nós sermos bombardeados por uma cultura nefasta, uma cultura que contradiz as Escrituras, mídia, televisão, o tal do não tem nada a ver, nós também sofremos as dificuldades do dia a dia. Agora, quem vai perseverar? A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem vai permanecer? Apenas os salvos. Apenas os eleitos de Deus. Por isso que ele vai dizer, quem atentará contra os eleitos de Deus? Porque nem a morte, nem o sofrimento, nem as dores desse mundo, nada vai separar aqueles que foram chamados por Deus para o servir, aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida. Esses suportarão as dificuldades que nós sofremos neste mundo. Por isso, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus é muito clara, o apóstolo Paulo é muito claro quando ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles, que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. O apóstolo Paulo é fantástico, meu irmão, minha irmã, porque ele mostra para mim e para você as dificuldades. Ele mostra as promessas de Deus. Ele mostra também as dificuldades que nós iremos enfrentar na nossa caminhada cristã. Todas as lutas que o apóstolo Paulo passou, ele fala, vocês também vão passar por isso. Vocês vão passar por essas dificuldades. Vocês vão passar por lutas. Mas existem grupos aí querendo distorcer a palavra de Deus, querendo dizer para as pessoas que vai ser só maravilha, vai ser só bênção, vai ser só prosperidade. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que nós precisamos estar preparados para a luta, estar preparado para o momento do sofrimento, o momento da escassez. Porque a promessa de Deus para mim e para você é que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne,
Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o que se inclina para a carne cogitam das coisas da carne, mas o que se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento no tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Glorificado seja o nome do Senhor. Que possamos, meu irmão, minha irmã, entender isso. Que Deus, na sua infinita misericórdia, se Ele não poupou o seu próprio Filho, entregando para morrer na cruz por mim e por você, para que nós tivéssemos acesso à vida eterna, imagine nós vivendo nessa terra. Você acha que Ele vai nos poupar dos sofrimentos da vida? Não. Ele vai nos preparar para os sofrimentos da vida. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Ele não vai nos poupar. Nós vamos passar. Jesus é o maior exemplo, subsistindo em forma de Deus. A Bíblia diz que Ele sofreu, mas foi obediente até a morte de cruz. Nós devemos seguir os passos de Cristo. Jesus viveu na terra, sofreu essas dores para mostrar para mim e para você que se Ele venceu, nós também podemos vencer. Por isso, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, permanece firme, não desanime. Está sofrendo? Dê glória a Deus. Está no momento de abundância? Dê glória a Deus. Em momento algum, independente das circunstâncias, não deixe de adorar ao nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós. Fiquem na paz, em nome de Jesus.